E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa Datafolha mostrou que 95% da população desaprova black blocs, jovens que praticam um confronto com a polícia e destroem ícones do poder, como agências bancárias, lojas, carros, ônibus, etc. Para falar sobre a ação dos black blocs e o repúdio da população, hoje entrevisto a doutora em Ciências Sociais, Esther Solano Galego, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. E você coordena uma pesquisa que estuda os black blocs. Já chegou a alguma conclusão? Já deu para entender o que é que expressam e pretendem esses jovens que declararam que fazem política com as próprias mãos? Sim. Boa noite, Maria Lídia. Cheguei a várias conclusões, mas talvez a fundamental seja essa. Eles expressam a sua indignação, a sua raiva, a frustração com o governo, com o sistema, pela violência. Então, a violência é um veículo de expressão que eles têm porque não se sentem ouvidos. É interessante, eu vi uma entrevista de um deles para a revista Carta Capital, sim, em que ele diz que eles não praticam violência, sim, que o que eles fazem é uma performance. Entendi, sim. O que isso quer dizer? Isso, eles falam justamente isso, que eles fazem um espetáculo para chamar a atenção, mas que na verdade eles fazem simplesmente uma ação direta, eles fazem uma violência muito simbólica e que a verdadeira violência é a violência que o sistema exerce contra o cidadão diariamente. Deu para traçar o perfil desses personagens que compõem esse grupo chamado anarquista, sim, Black Bloc? Na nossa pesquisa, que já leva vários meses com os meninos que utilizam a tática Black Bloc em São Paulo, deu para ver que aqueles que têm mais assiduidade são pessoas de entre 17 até 25, 26 anos. Quer dizer, jovens. Isso, jovens, claro, né? A maioria deles está trabalhando também, e a maioria, sim, eu diria que são classe média baixa, né? Mas tem pouca proporção de pessoas da periferia mesmo de São Paulo. Ontem o ministro Gilberto Carvalho expressou uma grande preocupação com esse movimento, entendendo que não deve ser simplesmente, sim, criminalizado, entendido, né, como um caso de polícia, mas que é necessário tentar compreendê-los e dialogar. Aí entram algumas indagações, né? E como é um ministro, né, que faz parte do poder central do país, a primeira indagação é essa: dialogar como? Se eles não têm identidade, se eles cobrem o rosto e não se apresentam. Isso. Então tem uma dificuldade efetivamente, porque eles não são um grupo, aliás, eles se definem como uma tática de protesto. Então, claro, dialogar é difícil porque eles não são aquele tipo de grupo verticalizado, como estamos acostumados, sindicato, movimento social, partido, etc. Então, eles não têm liderança, é uma estrutura horizontal, descentralizada, e como tal é muito difícil o diálogo, né, com os canais institucionais, até porque eles não acreditam também nesses canais. Né? Não, acredito nos canais institucionais, nas instituições isso, em geral. Mas dá para entender o que eles pretendem, o que eles repudiam e não compactuam, está muito claro. Mas e o que é que eles pensam em colocar no lugar disso, ao invés de o que temos, o que seria a alternativa? Bom, primeiro que a inspiração do movimento é anarquista, mas pelas conversas que eu já venho mantendo com eles na rua, eu acho que a inspiração fundamental que movimenta eles, né, ou pelo menos os mais articulados, que tem um debate, um diálogo por trás, é a mudança, mas uma mudança de raiz, uma mudança radical do sistema político que na verdade não representa eles. Quer dizer, eles não têm noção do que possa ser essa mudança? Bom, eu acho que não seja o que existe, porém não há clareza naquilo que se pretende como mudança? Mas, ou há? Me parece que clareza eles têm sim, seria assim, a clareza de um sistema político muito mais digno para todo mundo, um sistema que não seja corrupto, um sistema que tenha uma educação, uma saúde muito mais digna, que trate a cidadão com mais dignidade, seria a proposta, na verdade. Nós podemos estabelecer alguma relação com a insatisfação, já que no perfil traçado, pelo que você constatou na pesquisa, a maioria é constituída por jovens, a insatisfação do jovem, a questão da falta de perspectiva de futuro, se eles estivessem em boas escolas, em estágios, trabalhando, com motivação, certamente não, eu indago, né? Não quero afirmar, eles estariam na rua num protesto desse? Está nas mãos do poder público, do poder central, da presidente Dilma, do ministro Gilberto Carvalho, do governador Alckmin, sabe, do prefeito, das autoridades do país,
dar a resposta com políticas públicas? Com certeza. Eu acho que o que eles expressam de uma forma ou outra, né, cabe ao cidadão julgar também, é justamente uma insatisfação, um descontentamento profundo com a política do dia a dia, que na verdade não está muito longe do que o cidadão, quando foi para a rua em junho, queria expressar também uma enorme frustração com a política diária que nós estamos vivendo. Bom, agora entra um outro lado, que é a questão judicial, é a sim. questão legal. Né? Então, nessa manifestação que expressa, que protesta contra o que aí existe do ponto de vista institucional e a grande frustração desses jovens, eles promovem destruição. Eles chamam de performance, mas eles põem fogo em ônibus, é um bem público. Entradas de metrô é um bem público. Agências bancárias, lojas que são propriedade de terceiros. Isso é crime no nosso país. Como é que a polícia deve agir? Efetivamente, aí que vem uma situação muito complicada, Maria Lídia, porque eu vejo que uma violência que começou muito mais focada, mais simbólica, corremos o risco de que seja uma violência muito maior, de que talvez seja mais dura e que seja muito mais espalhada pela cidade, porque estamos entrando numa espiral perigosa, talvez de uma reação maior pela polícia e eles de novo reagem de uma forma mais violenta. Então, é uma situação delicada, complicada, porque vamos cair numa espiral de violência, ação-reação. A polícia está numa situação bem complicada. Potencial realmente. Espiral de violência nós temos. Com certeza, nós porque temos, está aumentando. efetivamente, estamos vivenciando isso aí, e vamos ver o que acontece no próximo ano, né? Porque a tendência é piorar e aumentar, eu acho que sim. Agora, para encerrar, nós podemos atribuir a ação dos Black Blocs, a desmobilização da manifestação popular que já levou mais de 1 milhão às ruas? Eu acho que nós, assim, o coração da atuação deles, que nós devemos repensar um pouco, seria isso, a grande insatisfação. E outra, a violência estrutural e a violência sistêmica que nós vemos na sociedade, que leva eles a pensar que de fato a violência é a saída, que a violência é uma forma de expressar o descontentamento, né? Isso é uma coisa que nós como sociedade deveríamos pensar, né? Por que eles enxergam a violência como forma, veículo de expressão para serem ouvidos? Agradeço muito a sua entrevista e a sua interpretação dos resultados dessa pesquisa, que não há dúvida, tem grande importância nesse momento. Muito obrigada. Uma boa noite, obrigada. Prazer.